Então, coisa como é de você. Valendo. Que valendo. Que valendo. Ok. Ok, prefeito. Olá, boa tarde. Quero dar as boas-vindas a todo o pessoal da imprensa aqui presente, aos nossos funcionários da Prefeitura. E, claro, a você, internauta ou rádio ouvinte, né? Temos aqui, quero agradecer também a presença dos veículos de comunicação do Vale do Rio Tijucas, isso é muito importante, para que a gente consiga estar trazendo para Canelinha como um todo as informações e aquilo que é importante para a nossa cidade. Então, agradeço aos profissionais que estão aqui e agradeço a você de casa pela atenção e por poder estarmos nesse bate-papo hoje. Perfeito. Iniciando aqui então, acho que é a pauta central dessa coletiva. Pipocou hoje nas redes sociais, aplicativos de mensagem, a notícia, o suposto caso de uma professora que teria sido infectada pelo coronavírus e teria ido trabalhar. Até algumas mães, nesses áudios que foram divulgados, aí estavam um pouco nervosas em relação a isso. O que de fato se sabe a respeito disso? Se a professora de fato ela está infectada ou como no show passado, que é apenas uma suposição que não se sabe ainda, que ela está guardando. Se puder esclarecer, por favor. Eu só vou resguardar, lógico, né, a questão do nome da professora. Ela é uma professora da creche Fazenda Vitória, fica aqui no Porto da Galera. No domingo, ela começou a sentir os primeiros sintomas, né, começou a sentir enjoos, febre. Ela entrou em contato com a coordenadora da creche, a senhora Cida. A senhora Cida comunicou ela para que fique em casa. Então, desde segunda-feira, no caso, ela não vem participando das aulas. Tanto ela, foi dispensado tanto ela, quanto a estagiária que trabalha com ela, porque as duas, como têm um contato direto, então, lógico, corre-se o risco de que também esteja infectado. Ontem foi feito o exame para diagnóstico, né, da Covid, e estamos no aguardo do resultado, mas ela segue sentindo os sintomas. Então, desde segunda ela não trabalha mais, foi feito o exame e estamos aguardando para saber, lógico, caso seja positivada, que ela cumpra o período de quarentena, o período de isolamento, não sendo a Covid, ela estando recuperada, tanto ela quanto a estagiária retornam às atividades. Nós temos hoje em Canelinha 20 profissionais da Secretaria de Educação afastados do seu local de trabalho. Alguns, por serem grupos de risco, estão fazendo trabalho de home office, outros ou é impossibilitado home office, né, que é serviço de merendeira, serviços gerais, né, e as professoras com suspeitas de Covid. Tivemos sexta-feira uma reunião com os prefeitos da Grande Florianópolis, onde se deliberou por enquanto, a não suspensão das aulas, ou a não suspensão das aulas presenciais, mas isso segue em pauta, isso segue, os municípios maiores apresentaram esse pedido ao governador Moisés. Essa hipótese, eu não diria nem que ela não está descartada, eu acredito que num futuro bem próximo, ela será aceita. Canelinha, pelos casos que temos, né, pelo enfrentamento que viemos tendo aqui, o momento ainda não nos é propício à suspensão das aulas. Uma porque, que eu questionei inclusive nessa reunião, não temos como fazer a suspensão das aulas da rede municipal sem que o governo do estado decrete também essa suspensão. Canelinha, lógico, manda no seu território, a gente conseguiria fechar o Minervino e fechar o Bartolomeu. Então, lá no final do ano, faltariam 15 dias letivos, 15, 10 dias, e, claro, prejudicaria o nosso aluno. Então, sem essa reposição, e lógico, a nossa situação em si, embora seja preocupante, não pela questão dos casos em Canelinha, não dessa forma isolada, mas sim pelas ocupações dos leitos que temos na nossa região, em especial Nova Trento, que é quem mais nos atende, né, mas agora tivemos a confirmação da abertura de mais 10 vagas de UTI em Angelina, que também tem um compromisso de atender aqui a nossa região no Vale do Rio Tijucas. Então, enquanto não houver esse agravamento, a princípio, a nossa determinação é para que as aulas não sejam suspensas. Mas acredito que essa suspensão venha do governo do estado. Então a informação oficial é que, a princípio, apenas a suspeita aguardando o resultado, até para que não fique mais pipocando nas redes sociais. Sim, qualquer para tranquilizar, né? Todos os professores, os profissionais da educação, os pais, as crianças, né? A professora não trabalhou, até porque seria uma responsabilidade tremenda, ela vi. Não existe de forma alguma a cobrança
para que qualquer profissional venha trabalhar positivado, muito pelo contrário, inclusive os grupos de risco, previamente, né, a secretária Fernanda, que está aqui presente, até te agradeço a presença, Fernanda, já foi feito esse levantamento, foram apresentados os atestados, os requerimentos de afastamento, quem pôde trabalhar em home office está trabalhando em casa, aqueles que pela profissão não tem como estar trabalhando em home office estão aguardando, né, lógico, como receber os seus vencimentos, que é um direito dessas pessoas, claro, né? Mas toda e qualquer suspeita, a nossa principal determinação é que o profissional resguarde, zele pela sua vida e que claro, também não venha a infectar outras pessoas, os alunos e espalhar ainda mais essa pandemia. Prefeito, quanto então a professora, nós temos uma professora com suspeita. Nós temos hoje 8 professores com suspeita. 8 professores estavam suspeitos. Havia assim, então um áudio, que eu não tinha conhecimento disso, que estava dizendo que os professores estavam mencionando com o positivado. O que não procede. Não. Mas nós temos 8 professores que estão com problema. Com suspeitos e estão em casa, estão afastados. Ok, eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor, mas eu vou fazer a primeira sobre quantas pessoas nós temos no Hospital de Canelinha sendo atendido com Covid-19. Até o dia de ontem, né, a gente é atualizado por noite, né? Até o dia de ontem nós tínhamos uma pessoa internada. Uma? E em Canelinha. Nós temos algumas que foram encaminhadas para os leitos de UTI, né? Temos uma em Nova Trento, mas em Canelinha, com tratamento da Covid, tratamento intensivo, com acompanhamento, temos outro. Tá. Ativos hoje, quantos casos nós temos em Canelinha de ontem? Segundo o último relatório. Ativos? 7 casos. Confesso que não fiz o caso. 7 casos. 7 novos 7 casos. 7 casos novos na cidade de Canelinha. Canelinha já... Ativos temos mais. Nós tivemos 7 casos confirmados ontem. Novos. Aham. Ativos que já estão dentro daquele período dos 15 dias. Sim. Quantos ativos tem no período aí? O senhor sabe me dizer? Acho que é uma margem de 30 casos, são 960 confirmados e 930 30 casos, 30 e alguma coisa, tá? Pela minha conta, 30 e alguma coisa. Isso se nós analisarmos o início da pandemia até o momento de hoje, os casos, se nós olhar percentualmente, não estão tão grandes assim. Canelinha, ela segue os protocolos do Estado, porque não pode flexibilizar mais do que o Estado já tem permitido, né? Porque segue a orientação do Estado. Né? Diferente de outros municípios que têm fechado mais. Chapecó, por exemplo, está... Né? Nós podemos ser mais restritivos. Pode ser restritivo. Existe a possibilidade do senhor ser mais restritivo? Não. Até frente a esses números. Sim. Assim, a média em Canelinha de casos, ela seguiu estável. Por mais que a gente tenha esse agravamento de forma regional, a média em Canelinha ela segue estável. Então, a princípio, até ontem foi publicado um decreto com a flexibilização do horário, que principalmente esse final de semana, né, a gente vai ter o lockdown novamente, o governador já anunciou o lockdown, o fechamento do comércio, mas são os primeiros dias úteis após o recebimento dos salários. Então, a gente está possibilitando, conversamos com o CDR, acatando até uma sugestão que eu ouvi no programa Meio Dia em Pontos da Rádio Super. A gente está possibilitando que o comércio fique aberto até às 8 horas. Você que tem uma loja de roupa, você que tem um crediário, você que é funcionário, né, que precisa pagar uma conta. Então antes fechava às 6 horas, você sai do serviço às 6, não dava tempo de pagar. Então com isso a gente possibilitou que as empresas, que as lojas, que o comércio, eles abram, podem fazer esse horário alternado. Aquelas 4 horas que normalmente o funcionário tinha ao sábado, ele pode estar compensando essas horas durante a semana. Lógico, vai do dono da empresa, do dono da loja, como ele quer estar acertando esse horário, mas ele tem essa possibilidade sem ter as sanções relacionadas ao seu alvará. Normalmente o alvará de funcionamento é até às 6. Com esse decreto a gente consegue estar prolongando. Possibilitando ao consumidor de Canelinha que faça a compra, não precisa estar correndo para a loja, não precisa estar se aglomerando ali às 5h30 na loja. Vá com calma. Caso tenha que pagar suas contas, pague as suas contas. Caso queira adquirir algum produto e de preferência que adquira em Canelinha, né, isso está disponível. Enfim, a gente trabalha da melhor forma possível porque precisamos cuidar, né, tanto da saúde física quanto da saúde financeira da nossa cidade. Prefeito, quanto à vacinação, Quanto à vacinação, como é que está sendo o encaminhamento na cidade de Canelinha? A Canelinha vem recebendo as doses, né, de forma periódica pelo governo do estado, obedecendo, lógico, os grupos prioritários
que o governo do estado estabelece no seu protocolo, o que nos foi aberta a possibilidade da aquisição de vacinas de forma direta. Então a FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, ela levantou uma carta de intenção para cada município, ou seja, o que é isso? Cada município vai indicar quantas doses de vacina quer, quantas doses tem a pretensão de comprar. Então, a Canelinha fez a indicação de 950 doses, que a gente consegue, lembrando que são 2 doses por pessoa, né? A gente consegue imunizar todos os profissionais da Secretaria de Educação e os da Secretaria de Obras, que são os que trabalham diretamente na rua e com um contato maior com a população. Por que não da compra de mais vacinas? A vacina ela tem um problema muito grave de armazenamento. Ela precisa ficar numa temperatura ambiente de menos 70 graus. É a vacina Sputnik, produzida na Rússia, se não estou enganado. Então, essa logística, uma demanda grande de vacinas, ela é complicada. O problema que estamos enfrentando para a aquisição de vacinas. A princípio, por mais que o STF tenha liberado a compra, o STF não liberou a forma de vacinação. Então a gente está atrelado ao protocolo do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, que é aquela questão dos idosos, dos grupos prioritários. O questionamento nosso junto à FECAM e foi aprovado nessa deliberação é que sejam liberados esses profissionais públicos para que a gente consiga ficar com as escolas abertas e que a gente consiga seguir com as atividades da prefeitura, né, as atividades públicas também funcionar. Prefeito, ainda sobre a questão das escolas em si, a gente acabou de ter o retorno há pouco tempo aí das aulas e muitos pais, alguns trouxeram as crianças, outros ficaram com um pouco de medo e agora com essa situação cria-se novamente essa sensação, talvez não do pânico, porque ainda não se sabe o resultado, mas aquela apreensão. Há um requerimento que foi aprovado na Câmara por até unanimidade, que indicava ou tratava da testagem periódica dos profissionais da educação, que em um primeiro momento não seria feita. A partir dessa situação, ou por conta de toda essa situação que gerou, há a possibilidade dessa testagem periódica? Assim, a questão da testagem, inclusive amanhã, vindo o resultado positivo, nós já temos agendada a testagem dos profissionais daquela unidade escolar pelo nosso posto de saúde, porque existe um caso positivo lá dentro, ou caso venha a existir um caso positivo lá dentro. Certo. A questão e que as pessoas precisam compreender isso muito bem, não por escolha minha, não por escolha da Sueli, não por escolha de Canelinha. Obrigatoriamente nós temos que seguir, tanto com relação à testagem, quanto com relação à vacina, as determinações da Secretaria de Estado de Saúde. Então, o ideal seria, nós montarmos uma barraca aqui na frente da Prefeitura e testar todo mundo que passar. Esse é o ideal. Se a gente conseguisse testar 100% da população, nós saberíamos quem estava com a Covid, ficaria em casa, quem não estava com a Covid, seguia a vida. O problema precisa ser feita uma triagem, a pessoa precisa apresentar sintomas, o médico fornecer uma requisição para o exame, para daí a gente conseguir fazer essa testagem. Então, testar pura e simplesmente profissionais saudáveis, vai me faltar teste para quem se apresentar doente no posto, no centro de triagem da Covid. E segundo, lá na frente a gente vai ter que estar respondendo por que a gente gastou teste com pessoas aparentemente saudáveis. Então, assim, nesse momento, pode ser que hoje saia um outro decreto, uma outra determinação, uma outra normativa do Ministério da Saúde que altere tudo isso. Mas hoje nós não podemos sair testando pessoas conforme a gente bem entender. Então é bom, principalmente que as autoridades compreendam isso, porque são formadores de opinião. Então, assim, a gente precisa ter essa cautela relacionada aos testes e, lógico, depois também relacionada à vacina. Perfeito. Prefeito, eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor sobre o hospital. A primeira pergunta: quanto ao hospital de atender pacientes de Covid com respiradores ou algo do tipo, existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Tentei na tua pergunta, que estávamos juntos no carro, né, quando visitamos o Corpo de Bombeiros. A gente vem conversando com os prefeitos da Grande Florianópolis e com o secretário de Saúde, porque o Marieta, ele tem
desculpa se eu me enganar, vai ser pouquinho de números. 112 leitos de UTI, sendo desses 112, 86 para Covid. E não existem mais leitos para o que eles chamam leitos de retaguarda, que é o leito, a cama, o respirador e o monitor. Então a minha conversa com eles foi nesse sentido. Só, por exemplo, Canelinha, o nosso hospital tem leitos, mas falta respirador e falta monitor. E lógico, o profissional que acompanha essa situação. Então a gente está buscando uma parceria, até fui eleito hoje vice-presidente do consórcio de municípios da saúde, porque a gente já estamos alinhavando nesse sentido, para que então que se forneça, que se diversifique esses materiais, que se tragam esses materiais para a Canelinha, tanto a parte de recursos humanos quanto de recursos financeiros se instalem em Canelinha. A gente, lógico, abriria as nossas portas para pacientes de outras localidades, mas, claro, teríamos também a abertura de UTIs, a gente faria uma troca, no caso, né? A gente conseguiria leitos de UTIs para a Canelinha ou à disposição de Canelinha e receberíamos pacientes que estão nesses leitos de retaguarda, com o compromisso, claro, de que depois esse respirador e esse monitor fiquem em Canelinha para uso da nossa Fundação Hospitalar. Ok, prefeito, a minha segunda pergunta, eu vou até virar aqui um pouquinho a tela para mim. Por quê? Porque é aquela pergunta que é o seguinte: hoje eu tive a informação de que no Hospital de Canelinha nós não teremos mais partos. Existe essa conversa rodando. Chegou em mim essa conversa agora, próximo ao meio-dia, e querendo tirar essa dúvida comigo. Se o senhor realmente vai fazer como era há 4 anos atrás, porque hoje, queira ou não queira, nós tínhamos uma certa tranquilidade dessas gestantes no Hospital de Canelinha. Como é que fica essa situação? A gente antes não tinha uma tranquilidade das gestantes. Antes o que a gente tinha era a inoperância da vigilância sanitária. O que aconteceu? A vigilância, lá quando foi criada a questão da maternidade, o ex-prefeito tirou o credenciamento de Canelinha para cirurgias eletivas e colocou os 2 centros cirúrgicos que tínhamos para a maternidade. Isso exige toda uma adequação, isso exige toda a obediência de normas da vigilância sanitária, que não foi feito, pura e simplesmente se alterou lá o nome, colocou, além de Fundação Hospitalar, colocou Fundação Hospitalar de Maternidade. O que isso implicou? Foi apresentado, não sei quando, não sei por quem, uma denúncia junto à vigilância sanitária. A vigilância sanitária esteve em Canelinha, averiguando todo o local, e o hospital ficou, não vou dizer proibido, mas se fez um consenso para que não fosse fechado o nosso hospital, de que não faríamos mais partos da forma como era feita e cirurgias eletivas que também não eram, a princípio até não estavam sendo feitas, mas também a gente se comprometeu a não fazer até que adequássemos todas as normas exigidas pela vigilância sanitária, que, reafirmo, há muito não vinham sendo cumpridas. E quando eu digo normas de vigilância sanitária, não é pura e simplesmente material ou equipamento. A gente está falando toda uma questão de higiene, de limpeza, algo grave realmente. O senhor está dizendo que esse serviço de higiene e limpeza há 4 anos não era fiscalizado? Segundo me passou esse pessoal da vigilância sanitária, que o problema ocorreu com a mudança. A partir do momento em que se mudou o uso do hospital, para que sejamos maternidade, a gente precisa ter todo um procedimento hospitalar diferente. Então, assim, a partir dessa mudança, a partir desse novo enquadramento, Canelinha não se adequou nas normas sanitárias. Então, nós deixamos de ser no centro cirúrgico, porque não foi dado baixa naquele cadastro, e não nos adequamos para ser uma maternidade. Tanto é que Canelinha nunca teve todos os profissionais necessários para ter uma maternidade. Em resumo, não fui eu que determinei a paralisação dos partos. Hoje, se uma mãe chegar em estado, chegar próximo ao parto,
tivermos alguma cesárea a ser feita, se tivermos algum procedimento emergencial a ser feito, o parto será feito em Canelinha. O que não ocorrerá mais é o agendamento, é esse acompanhamento até que se tome se cumpra essas medidas. Tem previsão para essas medidas serem tomadas e deixar a maternidade em funcionamento? O que já fizemos? Ano passado, a diretora Vanderleia já havia me passado essa necessidade. A nossa equipe de planejamento, a Dayana Nicolau, ela já nos apresentou toda a planta, que não é pura e simples, a adequação, ela passa por aumento de espaço, por replanejamento de paredes, tem toda uma parte, além de hospitalar, tem toda uma parte de engenharia também. Já fizemos esse levantamento. Já buscamos, passei essa questão ao deputado Coronel Mocelin, ele já nos destinou uma emenda de R$148 mil para essa reforma. Conversei agora há pouco ainda com a secretária Leia, com a diretora do hospital. Ela já nos passou mais uma situação que ela estaria vendo com o deputado Peninha, também para o recebimento, porque a princípio seriam 350 mil para que concluíssemos essa reforma. A gente está estudando a possibilidade de, ao invés de duas, a gente adequar pelo menos um centro, uma sala do centro cirúrgico, que a gente conseguiria voltar a fazer os partos de forma normal. E, quando eu digo normal, é com agendamento, né, com toda a preparação em si, né, não que seja algo de emergência, e as pequenas cirurgias. Então, assim, a gente já tem identificado esse problema, mesmo antes da visita da vigilância sanitária, coincidentemente, com o início da administração se iniciou uma denúncia, né? Mas a gente já vem nesse preparativo. Com relação a prazos, eu estou na dependência do pagamento das emendas. A partir do momento que elas forem pagas, a gente já tem alguma coisa em caixa, se não me engano, a gente já tem R$100 mil que já estão destinados para compra de equipamentos para adequar, né, o nosso centro. Mas a gente já vem trabalhando nisso. E graças a essas sinalizações, graças a esses compromissos, o nosso hospital não está fechado. Graças ao bom trabalho da diretora Leia, conversou, passou toda a questão de uma nova gestão, passamos os projetos que a gente já tem, a forma como a gente quer trabalhar no centro cirúrgico, lá no nosso hospital. Então isso nos garantiu estarmos hoje com as portas do hospital de Canelinha abertas. Senão já estaria fechado. Já estaria fechado. Prefeito, a outra pauta que nos foi passada aqui, amanhã, dia 4, está marcado a solenidade, a entrega do fuzil, né, um armamento novo que foi adquirido em parceria da administração com a CDL, cidade mais segura, né? E também, se pudesse falar a respeito da projeção de 2 novos policiais que foram prometidos aqui para o município. Sim. Até questionar, porque eu sou um ouvinte do programa. Questionaram por que era só um fuzil. É um fuzil porque a gente tem uma guarnição. Então, por turno de serviço ficam 2 policiais. Então, um já tem um armamento, um é o motorista, o outro é o atirador com fuzil. Por isso é que é um fuzil. Mas é lógico que também, até aproveitando que o Marcelo está aqui, o Marcelo começou essa campanha. Esse fuzil foi arrecadado com dinheiro dos comerciantes, me corrija se eu estiver errado, foi arrecadado com dinheiro dos comerciantes aqui de Canelinha, né, uma ação em conjunto com o CDL. Até a entrega desse fuzil amanhã será às 15 horas, né, lá no CDL, aqui no auditório do CDL em Canelinha. O Major Favoreto, o Sargento Boaventura. Esse projeto começou numa terça-feira à noite de chuva, ali no bairro do Moura. A gente trouxe, né, nós do Portal Olho Vivo Can, trouxemos esse projeto, a ideia do projeto, até então presidente, hoje vice-presidente, senhora a Elisandra ali da farmácia, né, Elisandra, que encampou o projeto. Os empresários de Canelinha abraçaram o projeto, arrecadaram o valor financeiro e o que mais demorou foi o trâmite legal, que levou-se quase 2 anos para conseguir comprar esse armamento aí para a Polícia Militar de Canelinha. E daí conversamos também com a deputada Ana. Quero agradecer até tanto a deputada Ana quanto o deputado Mocelin. A gente fez no começo do ano, a gente esteve visitando
o secretário de Segurança Pública, né, o Conselho Gestor hoje, ele nos garantiu a vinda de 2 policiais, que Canelinha, né, principalmente os senhores que estão de fora, Canelinha, hoje das 2 da manhã até as 8, Canelinha não tem efetivo na rua. A gente não tem esse plantão, vamos dizer assim. Então, agora com a vinda desses 2 policiais, a gente vai conseguir suprir essa falta, a gente vai ter uma guarnição a mais na rua, então a gente vai conseguir fazer a escala aí das 24 horas. Esses 2 policiais a mais serão apresentados amanhã? Não. Não por causa da Covid. Porque a gente teria o encerramento da Operação Veraneio, né, que são 500 novos policiais, né, que foram concursados. Sim. Esses 500 serão divididos aí entre os municípios. O João Batista, se não me engano, acho que ganhou 4. Nós estamos tentando pegar um de São João. Mas a princípio o São João Batista ganhou 4. Por quê? Agora foi criada a força-tarefa da Covid. Então, não sei se vocês acompanharam. Tem 500 policiais, né? 500 novos policiais só para fiscalização da Covid. Os mesmos É os mesmos 500. Mesmo da Operação Veraneio, agora a Operação Covid. Então a gente está no... Mas a nossa busca, ela segue, porque nós precisamos, segundo o Major Favoreto, nós precisamos de 3 policiais. 2 a gente consegue a escala, mas só que, como são muitos, sempre vai ter um de férias. Então a gente precisa ter um para suprir as férias de todos os outros. Então, não é que eu espelho, não. Então, São João já tem bastante, vamos ver se a gente consegue puxar um desses de São João para Canelinha também. Essa é a nossa meta, vamos dizer assim. Não, São João, de vírus policial. Perfeito. A deputada amanhã está fazendo uma agenda conosco lá na estação de tratamento de água. A gente vai estar, até hoje a gente está fazendo a manutenção lá, porque a gente está fazendo os estudos técnicos para a construção de uma nova unidade de reservamento de água, um reservatório. Ela virá amanhã para ver se a gente consegue levantar. Dia 23 de março eu estou indo novamente a Brasília e ela intercederá lá por nós também na busca de recursos para a construção dessa nova unidade, porque a gente precisa, e já tive conversas aqui, a gente vai estar fazendo até o final do ano a adesão de uma boa parte do Moura, da Uruçanga, também as redes aqui do SEMAIS. Então a gente tem que ter esse acréscimo na rede de água, lógico, para garantir que não faltará. E também a deputada vai estar conhecendo a Estrada do Moura. Famosa. Famosa Estrada do Moura, porque também faz parte aí dos nossos projetos lá para o bairro. O senhor mencionou em relação a SEMAIS aí, a gente teve alguns relatos na noite e manhã de hoje de algumas localidades com falta de água ou com a água fraca na rede. Está havendo manutenção no dia de hoje? A gente está fazendo porque a gente precisa fazer um estudo relacionado ao fornecimento, a capacidade de tratamento, né, e as questões relacionadas à gravidade da água, onde a gente consegue situar. Então, com isso a gente não consegue fazer com o fornecimento. Até já conversei hoje cedo com o Ricardo para ver se a gente consegue estar normalizando novamente a distribuição por volta das 4 horas, porque o pessoal chega às 5, 5 e meia, 6 horas do serviço, então para que quando chega já esteja abastecido. Perfeito. O prefeito esteve junto com o Guga da CME na FESPORT, né? Como é que foi essa visita? Tínhamos lá conversando com o Kelvin, né, o novo secretário da FESPORT, esportista também da área. Então, passamos os projetos que temos, principalmente o calendário que planejamos ter em Canelinha, porque a gente sabe que tem todas essas questões aí de Covid, e comentando com o secretário que Canelinha tem uns esportes variados. Exóticos. Então, para nós não resolve pura e simplesmente bola, rede, cesta, embora ele se comprometeu, que é o chefe de gabinete aqui, também tem um time de basquete, passar para ele também que ele já nos prometeu o fornecimento das cestas oficiais de basquete para os ginásios aqui do estádio, aqui da cidade. E passando para eles essa questão que nós temos realmente a motocross, velocross, asa delta, mountain bike. Então a gente tem uma série de esportes aqui em Canelinha variados que a gente precisa ter essa atenção a mais. Então, ele nos confirmou, hoje ele estaria em conversas com o secretário Paulo Eli, e ele tomando pé, é a segunda semana que ele trabalha, ele tomando pé das questões orçamentárias, a gente se comprometeu a estar levando para ele o que a gente precisaria de ajuda para cada evento, para dentro do orçamento dele a gente conseguir remanejar os patrocínios da FESPORT aqui em Canelinha.